Gravando. Pessoal, então, oficialmente, boa noite. Vamos nós, né? Nós temos hoje aqui 2 momentos com vocês, tá certo? Eu vou repassar aqui as questões da nossa primeira avaliação, da nossa 1, tá? Comentar ali, enfim, trazer informações, é uma situação que é interessante aí para vocês, não é? E também começarmos o conteúdo do nosso novo bimestre. Tá? O nosso novo bimestre, ele focará agora em cidadania e direitos sociais no Brasil, tá certo? Então, a gente tem, num primeiro momento aqui, a situação aí de repassarmos juntos a nossa A1. Inclusive, a A1 ela está para vocês já, né, publicada, vocês já tiveram acesso aí a ela com gabarito, e hoje também de manhãzinha, já foi aí da aula de hoje também ali como material, esse conjunto de slides que eu vou aqui projetar para vocês. Então, para quem já adentrou ao Educa e verificou lá na rota de hoje, já teve acesso a esse material de agora. Então, vocês já perceberam que temos lá as questões, para a gente poder aqui repassar ponto por ponto, né, todas as 6 questões, e também já um conteúdo novo para a gente poder começar, né? Então, deixa eu só aqui deixar organizadinho. Eu acredito que está tudo certo. Só colocar aqui. Já está projetado para vocês? Confere. Essa primeira tela. Ótimo, Mayara, muito obrigado. Daiane, Lanusa, valeu, gente, brigadão. Isso aí, vamos que vamos, né? Então, pessoal, olha só, sem mais delongas, como eu tinha comentado com vocês, nós temos aqui, então, o seguinte, comentário da nossa primeira avaliação. Então, o que eu vou fazer? Vocês perceberam que eu coloquei aí as questões e nós vamos agora aqui comentá-las. Então, bora aqui para a primeira questão. Aqui, olha só, nós temos o enunciado, aí depois vem ali as alternativas e a gente comenta, tá? Então, como a gente disse na semana passada, né? Platão, Aristóteles e Rousseau entraram, né? Estavam loucos aí para estar conosco na nossa 1 e eles vieram, né? Então, aqui, a primeira questão, ela traz o seguinte enunciado. Encontra-se, dentre os pensadores e filósofos que trouxeram grandes contribuições para a ciência política, Aristóteles, discípulo de Platão. Aristóteles foi responsável por estabelecer diretrizes que servem de fundamento para a compreensão de sociedade e Estado no Ocidente. Qual a alternativa que se encontra compatível com os ensinamentos de Aristóteles? E é aqui, bora então, para as alternativas, não é? Pessoal, então olha só, né? Nós temos aí as alternativas, e aí eu já passo para vocês, de acordo com a ordem que está aqui para mim, qual é a alternativa a ser assinalada, né? Letra C de casa, que diz o seguinte para a gente, olha, Aristóteles sempre considerou que a política é uma ciência abstrata que busca o bem-estar total do homem. E olha só, eu quero passar aqui com vocês as demais. Nós vamos fazer isso em todas as nossas questões, tá certo? Por que que a letra A, ela não é correta? Ela diz o seguinte, olha, as ideias de Aristóteles são resultado de um processo dedutivo, partindo de estudos abstratos em relação a hipóteses não comprovadas, em relação a tipos diferentes de governo. Falso, né? A gente até na revisão da semana passada evidenciou bastante que Aristóteles, ele de uma certa forma trabalhou, de uma certa forma não, ele trabalhou com método indutivo, ou seja, ele buscou o quê? Com base em situações concretas e não abstratas. Não sei se vocês vão estar lembrados, mas ele realmente estudou as constituições de várias polis, mais de 100, 150. E aí, com essa situação, ele buscou desenvolver uma ideia para ser aplicada e que os outros seguissem, né? Ou seja, o método indutivo ele foi aplicado e não foi um processo dedutivo, não foi uma sistematização simplesmente para poder mostrar o que se tem. Ele buscou trabalhar com questões concretas para poder o quê? Criar uma forma que de um passo a passo para poder fazer com que os demais seguissem. Então, a letra A ela é falsa porque não é um processo dedutivo, é indutivo, em estudos concretos, tá?
Letra B. Letra B diz o seguinte, que Aristóteles afirmava que o fim último da ciência política é a busca do bem para uma classe que é minoritária e é a que governa. Errado, não é? Pelo que a gente verificou tanto na semana passada quanto no material, a gente tem uma questão aí que Aristóteles ele bate muito na tecla da questão do bem coletivo e não de uma minoria. Letra C, a letra que a gente assinalou. Letra D, coloca a seguinte situação para a gente. Aristóteles não concebia a possibilidade da prática da escravidão. Eu me lembro que até na semana passada nós comentamos algumas situações de uma percepção sobre direitos humanos que vem no decorrer da história, né? E vocês vão conseguir compreender melhor isso comigo no decorrer das nossas próximas aulas. Eu vou explicar depois que a gente terminar aqui a correção da nossa 1, como que se deu essa percepção de um período mais próximo a nós, tá? Mas realmente o que nós tínhamos era uma situação que Aristóteles ele defendia da necessidade de força física, né? E com isso a questão da escravidão não era algo ali rechaçado por Aristóteles. Realmente a gente tem uma questão realmente aí de uma falta de percepção sobre questões de direitos humanos como nós temos hoje, não é? Então, letra D, errada. Letra E, a cidade e população limitada não eram considerados como elementos constitutivos do tipo ideal de Estado. Na verdade, eram esses dois, né? Se vocês forem verificar lá na evolução do pensamento político, parte 1, lá nos slides da aula, né, já no finalzinho ali, quando estávamos falando sobre Aristóteles, justamente esses dois pontos eram trazidos como elemento constitutivo. Ok? Então, primeira questão aqui, letra C de casa. Tudo bem, pessoal? Ok? Bora seguir? Então, bora para a segunda questão. A segunda questão traz Platão, não é? Platão ali realmente ele anterior a Aristóteles, mas aqui na nossa avaliação ele veio depois, né? Então, segunda questão diz o seguinte para a gente sobre Platão. Platão é considerado como um dos primeiros filósofos políticos. Para ele, a verdade é um conceito abstrato, acessível apenas àqueles que possuem elevada capacidade intelectual e filosófica. Dedicou toda a sua atenção aos fins do Estado. Realmente, aqui, se eu puder fazer, inclusive, mais uma vez, uma revisãozinha, um outro ponto ali do nosso primeiro bimestre, que foi Ciência Política / Teoria Geral do Estado, não é? Olha aí. Falamos muito já sobre a questão de Platão e também Aristóteles, que foi da primeira questão, ali as situações bem voltadas à figura do Estado. E aqui vem a perguntinha, qual a alternativa que se encontra compatível com os ensinamentos de Platão? E aí, pessoal, é o seguinte, bora aqui uma por uma, não é? A letra A, ela diz o seguinte, olha só. Em sua obra, A República, Platão ele tenta estabelecer uma concepção filosófica da justiça, para tanto defende a organização de um Estado ideal, com prevalência da justiça. Né? Pessoal, olha, de uma certa forma, não é? A gente, pelo que a gente estudou na semana passada, pelo material, e aqui já eis que chegamos na nossa resposta, né? A gente já está aqui na letra A. Letra B, porque ela é errada, não é, Lanusa? Ó, então, Lanusa acertou, coisa boa. Ó, o foco de Platão está nas classes militares e trabalhadoras. Ó, a Ingrid também acertou. Parabéns, muito bom. Vamos que vamos, Ingrid. Olha só, o foco de Platão está nas classes militares trabalhadoras? Não, na classe governante. Né? Por quê? Porque a preocupação ali de Platão, ele tinha aí toda uma situação do quê? Das tarefas de governo. Então, se a gente for verificar aquele slide nosso ali da evolução do pensamento político, está lá bem expresso, né? Das tarefas de governo. E quem coloca isso em prática é a classe governante. Então, por isso, a Ingrid colocou aí, ó, falou sobre da República, não é? Ótimo, Ingrid, coisa boa, tá? Letra C. Letra C diz o seguinte, que Platão defende ideais de propriedade privada e laços familiares. Não, ele fala o seguinte, olha, propriedade e laços familiares, de uma certa forma, desvirtua e traz um outro foco que não é o foco do Estado, não é? E aí, ou coisa boa, Nayane. Show, muito bom.
Muito, muito bom. Né? Foi bem ali pela rota mesmo, né? Não só a rota do Educa, mas o que a gente comentou. Deu certo, tá vendo? Gente, o negócio não é tão complicado quanto parece, na verdade. Vamos aos pouquinhos e sempre que o negócio dá certo. Como diria Dolly, na verdade, continue a nadar. Dolly não, Dory, né? Continue a nadar. Continue, que o negócio dá certo, né? Então, letra C, olha só, da mesma forma como a gente comentou sobre Aristóteles, que tinha uma compreensão diferenciada sobre a escravidão, nós temos aqui uma compreensão atual diferenciada de Platão, não é verdade? Sobre a questão de propriedade privada e laços familiares. Então, ele buscava defender o Estado, tá? Então, corta a letra C. Letra D, ele diz o seguinte, que o estado ideal, para ele, era o quê? Era algo concebido, vinculado à timocracia. Pessoal, timocracia, né? O que a gente verificava sobre a timocracia? Da necessidade das pessoas, né, em terem ali propriedade e os detentores da propriedade para poder, de uma certa forma, ocupar um cargo. Ou seja, a questão realmente de posses, propriedades e poder. Diferente, inclusive, do que ele pensava, não é? Então, ele não tinha uma questão vinculada à propriedade. A questão do estado ideal para Platão era a situação da aristocracia, não é o governo dos mais sábios. Essa era a situação defendida aí por Platão. Então, a segunda questão, alternativa a ser assinalada por vocês, letra A de amor, tá certo? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Ó, fechando a trinca, né, que eu comentei com vocês, dos filósofos que estariam conosco, porque estavam com muita vontade de estarem presentes, né? Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, olha só, filósofo que também contribuiu com a compreensão sobre a evolução do pensamento político ocidental. Nisso, Rousseau a gente já puxou para onde? Ó, já mais para próximo, né? Então a gente tem uma situação aí já de algo muito mais próximo a nós, né? Século XVIII e tal. Eu me lembro que até na semana passada comentamos sobre Rousseau, ali também como autor de obras, de romances, para poder o quê? Fazer com que as pessoas compreendessem mais sobre situações ali de dignidade, enfim, até a gente comentou que os direitos humanos começaram a ser mais percebidos por meio da leitura de romances. O livro da Lynn Hunt, que eu comentei com vocês, inclusive, tá bom? Já está na rota. Agora é o seguinte, porque a gente já deixou tudo organizadinho, não é? Para vocês, ali nas próximas semanas, mas se não está na rota, a Ingrid pediu a palavra, já vou passar a palavra para ela, mas rapidinho, se vocês não encontrarem nessa rota agora, já vem na próxima, tá certo? Eu já coloquei a obra da Lynn Hunt para vocês ali como material complementar, tá bom? Já está lá. É um livro bacana, para quem se interessar, fica aí a dica. Se não está nessa semana, está na semana que vem. Ingrid, a palavra é sua? Ah, foi sem querer? Tudo bem. Mas aqui precisando, é só pedir a palavra, que a palavra é de vocês. Não, fica tranquila, tá de boa. Então, olha só, mais uma vez anunciado, né? Coisa boa. Parabéns, gente. Olha só. Rousseau foi um filósofo que também contribuiu para com a compreensão da evolução do pensamento político no Ocidente. Com a sua obra intitulada Do Contrato Social. Diana, boa noite, bora chegando. Rousseau analisa a natureza, fica tranquila, toda hora é hora, vamos que vamos, tá? Analisa a natureza humana e as consequências advindas de uma vida em sociedade. Inclusive, Rousseau está vinculado ali à figura dos contratualistas, não é? Ou seja, lembra que a gente comentou? As pessoas buscam o quê? Estabelecer um pacto, um contrato, um negócio jurídico, tá certo? E aí eles criam um ente fictício superior, e esse ente fictício superior, ele vai ditar as regras, né? Começamos a entender Estado assim, não é só isso, não é? Mas do contrato social ele traz essa essência. E aí a gente agora vai verificar qual alternativa, né, de acordo aí com o que Rousseau colocou para a gente, é correta. Então, já vou passar aqui, né, para a gente poder tentar entender. Vamos passar uma por uma? Olha aí. Rousseau enfatiza que o Estado é o resultado da vontade de uma única pessoa, né, detentora do poder absoluto. Não, acabei de dizer, inclusive, que a gente precisa o quê? De um acordo, de negociação entre as pessoas para a criação de um ente fictício superior, né? Então é vontade geral. Corta a letra A, tá bom? Poliana, muito obrigado, a gente se esforça, tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Vamos que vamos junto. Também estou adorando estar com vocês, tá? Letra B. Letra B diz o seguinte: o povo, para Rousseau, não é tido por soberano,
Pensa comigo, né? Mas olha só, a gente tem que ter uma ideia um pouco diferenciada sobre soberania e povo do que a gente tem hoje. Mas, pela compreensão à época, não é? Rousseau já trazia para a gente o seguinte: não, peraí, né? O poder emana do povo, né? Então é do povo que vem essa questão da soberania, né? Então, corta a letra B. Letra C diz o seguinte para a gente: que a soberania é divisível, falível, ela não é absoluta e ela é alienável, não, é o contrário. São realmente o quê? Situações de muita robustez e força. Então a gente tem uma situação de que a soberania, ela é inalienável, ela é indivisível, ela é infalível e ela é absoluta. A bicha é bruta, né? Soberania realmente é um negócio de louco. Por isso que o povo é tudo doido com poder. Pensa só, né? Eu vou realmente pegar esse negócio para mim, né? Não sei se vocês viram o Animais Fantásticos, tem um bichinho que ele vai fazendo assim, né? Tudo é meu, tudo é meu, é meu, é meu, é meu, esse negócio é meu. Eu vou embora, é meu, né? Não, peraí, né? O negócio é bom, é poderoso, mas bora aí compartilhar com todos e todas. Todos e todas têm direito. Inclusive, isso auxilia a gente até a entender o que vem pela frente aí no nosso segundo bimestre, não é? Da situação dos problemas sociais, de questões de direitos sociais e de como a questão de você verificar que alguns buscam, né, o poder e utilizam aí de situações de poder para poder deixar com que outras pessoas fiquem à mercê. Mas existe todo um movimento que estudaremos ali, muito forte, do século XVIII para cá, que é o século XXI, da percepção. Gente, eu digo para vocês que uma das palavrinhas-chave para nós em relação ao segundo bimestre é percepção. As pessoas começaram a perceber os seus direitos. Eu assim, opa, peraí, que história é essa? Eu vou ter que trabalhar das 5 da manhã até meia-noite? E eu vou dormir? E que hora que eu vou descansar? Peraí, meu filho com 7, 8 anos vai ter que fazer a mesma coisa? Isso não está certo. Então as pessoas começaram a perceber e reivindicar. Então começa por aqui, tá certo? Bora verificar aí, letra D de dado. Né? Apareceu aí a nossa resposta. Rousseau enfatiza que o Estado é resultado da soma da vontade da maioria dos indivíduos, da vontade geral. E de uma certa forma a gente começa a falar sobre uma questão de democracia aqui já, ó. Vontade da maioria, né? Abertura para que todos se expressem, para que a gente possa o quê? Verificar da maioria, né, aquela vontade que vai ser seguida, tá bom? A letra E não, porque a letra D de dado é correta, tá certo? Então, terceira questão, letra D de dado. Bora para a quarta questão, tudo bem? Podemos seguir? Então vamos nós. Pessoal, olha só. Ó, Daiane levantou a mão. Daiane, diga. Daiane pediu a palavra? Qualquer coisa, só Oi, digitar no... oi, Oi, sim. oi. Encerrando aqui, só para mim uma dúvida sobre o Rousseau. Ele fala assim que o homem nasceu livre, mas em toda parte ele se encontra acorrentado. Ele quis dizer mais ou menos o quê? Que eu li um pouco, mas não entendi muita coisa sobre isso. Uhum. Tá, olha só. Pensem comigo uma coisa. Nós temos uma situação que, Daiane, eu vou adiantar um ponto e demais, que vai ficar super tranquilo para poder compreender, que a gente vai enfatizar bastante agora no segundo bimestre. Eu falei sobre o que eu disse agora, Daiane e demais. Isso vai ficar bem bacana para poder compreender o que você falou, tá? Mas a gente vai ter próximas aulas para aprofundar, mas eu já vou dizer agora, tá? Eu usei essa expressão com vocês no primeiro bimestre, acho que uma ou duas vezes. Direitos naturais. Quem aqui se lembra de eu falar de direitos naturais? Só quem se lembra, se manifeste, por favor, senão não tem problema. Tá? Ó, a Caroline se lembra, Daiane também se lembra. Então, olha só, qual é essa situação da gente... Ó, o Anderson também se lembra. Direitos naturais são direitos que são da essência humana.
é uma situação que a gente consegue compreender de um conjunto de direitos, eles vão estar para nós aqui já no finalzinho dos slides de hoje, viu? Ó, a Diana também lembrou, tá? Que só por nós sermos seres humanos, nós já somos vinculados a esses direitos porque são naturalmente nossos. Por exemplo, eu tenho direito ali de liberdade de ir e vir. Eu tenho liberdade de pensar. Eu tenho uma situação de buscar me abrigar. Eu tenho direitos a ter uma propriedade. Eu tenho o direito de uma morte digna. Ninguém deseja morte indigna, né? Via de regra para as demais pessoas. Então, são direitos essencialmente naturais, é da natureza humana, né? Pelos milênios nossos aí, enfim, o tempo que a gente já está por aí. Gente, olha só. Não, tá aqui, não. Tá aqui. Lembrei, eu não sei se cheguei a mostrar esse livro para vocês, mas no começo da nossa disciplina, alguém já leu esse livro aqui, Sapiens? Falei sobre ele? Alguém já leu? Ele não é muito fininho, não. Ele é muito bom, tá? Porque, olha só, ele traz informações sobre toda a história da humanidade, e é bem bacana, é bem interessante. Então, alguém aí se interessando em saber um pouquinho mais sobre, Sapiens, é muito bacana, tá? Deixo aqui para vocês como sugestão. De uma certa forma, não é porque está nesse livro que eu vou dizer, mas me lembrou dele. A gente tem uma situação que nós então nascemos com esses direitos, Daiane e demais. Nós realmente temos uma questão de liberdade. Mas o sistema, tá? Ele, de uma certa forma, ele nos traz limitações e algumas amarras. Quem é que assistiu Matrix? Eu assisti. Quem mais assistiu Matrix? Quem assistiu Matrix vai se lembrar, né? Todos e todas estão vinculados à Matrix, e de uma certa forma a Matrix, ela dita as regras. E aí quem se insurge contra a Matrix tem aí, né, enfim, uma perseguição. Não é que seja dessa forma, mas assim, realmente a gente tem um sistema que ele nos traz limitações. Mas o interessante, Daiane e demais, é que quando a gente tem ali Rousseau já trazendo para a gente toda uma situação dessa ideal da vontade da maioria, a gente já está numa época em que a gente está chegando ali em Revolução Francesa. Revolução Francesa vai trazer para a gente ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós vamos caminhar no tempo com isso. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre um sociólogo inglês, que é o Theodore Marshall, que ele traz aí toda uma questão de estudos de cidadania e de percepção, olha a palavrinha de novo, estou usando ela propositalmente mesmo, tá? Para poder mostrar para as pessoas dos direitos delas. E com esses direitos, nós temos uma melhor mobilidade e essas amarras, elas de uma certa forma, elas caem por terra, sabe, Daiane e demais? Não vou dizer que elas caem 100%, tá bom? Vocês vão até entender isso porque daqui a pouquinho comigo, mas de uma certa forma, pensem só, a gente nasce realmente aí vinculados a esses direitos naturais essenciais. A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, a gente colocou sociologia, é muito interessante, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é algo que faz a gente conseguir compreender muita coisa nossa hoje, não é? E pensar a questão social. No direito, por exemplo, que é a minha área, e a gente tem essa vinculação com os direitos sociais aqui com vocês hoje, não é? É realmente para a gente poder compreender a vida em sociedade. Sociedades sociais, a gente não vive só. Então, realmente precisamos compreender desses fenômenos sociais. E com isso, olha, no passar do tempo, hoje, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente dá um salto no tempo para poder chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, a gente dá um saltinho de 1789 para 1948, né? Para depois chegar para nós aqui na Constituição Federal de 88. Mas é só a Daiane e demais poder dizer o seguinte, realmente, a gente tem naturalmente, essencialmente, vínculo a esses direitos, mas de uma certa forma, a questão do poder do Estado, né, da questão aí das formas e regimes colocados, podem tolher isso da gente, mas essas percepções de direito fazem com que a gente consiga realmente desamarrar e seguir, e a cada dia que passa, a gente consegue uma vitória. Pode ser pequenininha às vezes, mas a gente vai conseguindo aí aos pouquinhos, tá bom? Tudo bem, Daiane? Entendi, sim. Obrigada. As ordens. Então, bora nós aqui para a nossa quarta questão. A quarta questão, ela já está vinculada mais à situação dos elementos que constituem o Estado.
não é? E está aí para vocês o enunciado, olha só. Né? Nós temos aí o Estado, aí vem um juridiquês, uma pessoa jurídica de direito internacional público. Posso explicar isso aqui de novo, que eu comentei com vocês no dia lá do Estado, mas é só para relembrar. Nós temos pessoas naturais ou físicas, que somos nós, tá bom? Pessoas, seres humanos. E temos pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Direito público é realmente toda uma situação vinculada ao Estado. Privado, não é situações aí de direito privado, mais estudadas em relações entre particulares. Então, quando a gente fala muito de contrato, de sociedades, de empresas, a gente consegue entender melhor isso. Só que fora a gente ter pessoas jurídicas de direito público, a gente também fala das que são de direito interno e de direito internacional. Tá? As pessoas jurídicas de direito internacional público são duas. Estado, que é o que a gente estuda aqui na nossa disciplina, na ciência política e na teoria geral do Estado, que foi o primeiro bimestre, e nós temos as organizações internacionais, que não entram aqui para nós, como a ONU, por exemplo. Tá? Então, aqui, a gente fala sobre o Estado, né, e num juridiquês, aqui já explicado, é uma pessoa jurídica de direito internacional público, que, de acordo com a doutrina, né, ela possui aí elementos que a constituem, que é o povo, território, o governo dotado de soberania. E aí vem a pergunta sobre, né, essa situação dos elementos que constituem o Estado, e a gente buscar tentar compreender aqui do que vem pela frente para a gente, não é? O que a gente estudou sobre elementos constitutivos de Estado. Então, olha só, letra A diz assim para a gente: compreende-se por jurisdição, e bora lembrar, né, a gente até comentou sobre ela na semana passada, jurisdição é o poder-dever do Estado em dizer o direito. A jurisdição é uma palavrinha que advém de duas palavrinhas do latim, iuris e dictio, né, dizer o direito. Tá? Então, nós temos uma situação de jurisdição que é geral e nós temos uma jurisdição que é exclusiva. Então, a letra A, ela vai dizer o que para a gente? Olha só, compreende-se por jurisdição geral o domínio territorial de todas as competências de ordem legislativa, administrativa e jurisdicional, que é o Poder Judiciário. Acertaram? É essa a alternativa, tá? Porque embaixo a gente não fala sobre jurisdição geral na letra B. A letra B é jurisdição exclusiva, tá? O que é isso? Que o Estado, ele gera o que está dentro dele, que nenhum outro pode vir. Soberania está muito, inclusive, conectada com a situação da letra B, tá? Então, a letra B é vinculada a uma jurisdição exclusiva. A letra A é a jurisdição geral, tá? Letra C. Por que a letra C não está correta? Porque aqui ela diz o seguinte: tem-se por conceito jurídico do povo, quadro humano sufragante, ou seja, o corpo eleitoral. Aqui é o conceito político. E a letra B é o conceito jurídico, círculo de capacidade conferido pelo Estado aos cidadãos, que define o vínculo nacional da pessoa, seus direitos e deveres em presença do Estado e que normalmente acompanha cada indivíduo por toda a vida, tá? Acontece, tá? Não, mas tá doido, ó, você já acertou até aqui, tá bom demais, né? Ainda tem mais pela frente, bora verificar, tá? Então, olha só, letra C. A letra C é o conceito político, vinculado, pessoal, muito inclusive à cidadania no sentido estrito, fechado, delimitado, tá? Nós falamos muito sobre cidadania no sentido estrito e no sentido lato. Ah, tá. Eu inverti. Ó, aquela carinha do emoji lá, assim, ó. Né? Eu inverti. Ai, pois é. Aí, o sentido lato de cidadania, que nós vamos trabalhar agora no no segundo bimestre, tá? E aí, como a letra A, ela tá certa, tá bom? Então, letra E, não importa. Letra A de amor. Quinta questão, aí depois é a questão discursiva, e eu vou comentar, inclusive, com vocês sobre essa questão discursiva, tá? Olha só. Quinta questão, pessoal, traz para a gente a seguinte situação. Aqui sobre formas, sistemas e regimes de governo, não é? Então, aqui, a primeira alternativa, a letra A, ela fala assim: o presidencialismo é um sistema de governo que tem por característica a existência de um primeiro-ministro,
né? Selecionado pelos legisladores lá do parlamento. Aqui a gente tem a figura do parlamentarismo. Lembra? A gente até conversou sobre, né? Então, o que acontece? A gente tem uma situação ali que o parlamento, ele indica o primeiro-ministro e os seus demais ministros, não é? Então, não é o presidencialismo, é o parlamentarismo. E a letra B, pessoal, é o inverso, né? Porque fala aqui o seguinte, ó, o parlamentarismo é um sistema de governo que tem por característica a concentração do poder executivo no presidente da República, né? Eleito e legitimado pelo povo, não. Né? Aqui a gente fala sobre a figura do presidencialismo. Então, na verdade, está invertido, tá? Então, corta a letra A, corta a letra B. Bora ver aqui a letra C? A letra C diz assim para a gente: o presidencialismo é um sistema de governo que tem por característica a concentração do poder executivo no presidente da República, eleito e legitimado pelo povo. Letra C de casa, tá bom? Letra D. Letra D fala o seguinte, olha, tem-se por características do regime autocrático. Ó, Ingrid, deu certo aí? Coisa boa, né? Olha só, tem-se por características do regime autocrático. Não é o autocrático, é o democrático, né? Respeito aos direitos civis e políticos, o pluripartidarismo, a questão da liberdade de imprensa, iniciativa popular, não é? Aí, opa, coisa boa, Ingrid. A Lanusa colocou que não conseguiu. Ah, que pena, mas as outras foram bem, né, Lanusa? Pelo que eu estou acompanhando aqui com vocês, eu acho que está dando tudo certo. No final das contas, vai dar tudo certo, não vai? Coisa boa, né? Então, a letra D não é aqui um regime autocrático, é o democrático. E a letra E não, por quê? Porque a letra E, ela traz para a gente uma situação de que nenhuma das alternativas está correta. A letra C está, não é? Então, quinta questão, letra C de casa. Podemos ir para a sexta questão, pessoal? Bora em nós, então, vocês. Sexta questão. Pessoal, sexta questão diz o seguinte, ó. Montesquieu defende a ideia de que o poder é uno e indivisível, sendo que o que existe é uma separação de funções. Eu lembro que a gente comentou sobre isso, né? Essa questão ela é vinculada à nossa aula de tripartição de poderes. A gente até fala que não é errado dizer tripartição de poderes, mas Montesquieu defende a ideia de que o poder ele é único, ele é uno, e ele busca trabalhar o quê? Delegações, funções, que vêm a ser o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então aqui, olha só, aponte cada uma das vertentes do poder propostas por Montesquieu. A gente tem, então, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? E expliquei em breves palavras a função de cada uma delas. Então, olha só, no que diz respeito à questão aqui dos poderes, vocês podem colocar, por exemplo, sobre a situação do legislativo, né? Que ele cria as leis, né? Que ele traz aí a possibilidade, inclusive, de trabalhar num sistema de freios e contrapesos junto com o executivo em algumas situações. Ops, já foi sem querer aqui, tá? Mas realmente a finalidade principal do legislativo é a elaboração das leis, não é? Então nós temos o Congresso Nacional, que ele é o quê? Ele é formado por duas casas, então a gente tem o quê? A gente tem ali um bicameralismo. Nós temos tanto o Senado Federal, que representa o Estado, e nós temos a Câmara dos Deputados Federais, que representam as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, não é? Coisa boa, Poliana, show! Aí, o que aconteceu? Né? Aconteceu que ficou só no federal? Não. A gente tem também o estadual, as assembleias legislativas. E no plano municipal, nós temos aí a Câmara dos Vereadores, né? A questão do poder executivo. O poder executivo é realmente o que faz a máquina estatal funcionar, é a administração pública, né? Nível aí federal, nós temos o presidente da República e como somos vinculados, né, ao presidencialismo, o nosso presidente da República, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Ele é chefe de Estado representando o Brasil no plano internacional. Internamente, ele gere, não é? Aí a República Federativa do Brasil, ele é chefe de governo. No plano estadual, temos os governadores e temos a situação. Ingrid, na maior só, de 3, 2, ó, coisa boa, né? Tá super na média, né? E aí, no plano municipal, nós temos os prefeitos, tá? Então, este é, de uma certa forma,
um ponto sobre o executivo que a gente pode trazer. E o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele julga, não é? O Poder Judiciário, ele tem o poder dever em dizer o direito. Nós temos aí os tribunais, nós temos os juízes. Então, a gente tem aí uma situação de que temos tribunais superiores que são vinculados à questão federal e sejam os fóruns, as comarcas, os tribunais de justiça vinculados ao Estado, não é? A gente até comentou, né, sobre as comarcas. Existem aí, inclusive, comarcas que elas agrupam mais de um município, né? Mas tem comarcas que, dependendo da quantidade de pessoas do município, uma comarca ela vai o quê? Se coincidir com os limites daquele município, porque como tem muita gente ali, fecha só naquele município. E o Tribunal de Justiça, ele está na capital, não é? Aqui no nosso caso, o estado de Tocantins, na Praça dos Girassóis, como também temos lá a sede do Poder Legislativo e do Poder Executivo estaduais, tá bom? Então, sexta questão, suma, essa é a essência. Gostaram da nossa 1? Tudo certo? Boa. Bom. Tá? Acho que a revisãozinha foi bacana, deu para a gente poder assim, trabalhar bem essa situação aqui de todos os nossos componentes das questões, não é? E aí nisso a gente fecha, então, aqui a nossa A1 comentários sobre, e aí a gente já vai dar início ao nosso conteúdo de A2, pessoal. Nosso segundo bimestre, pessoal, é o seguinte, mais uma vez aqui, lembrando a vocês, nós temos, vou aqui trazer mais uma vez aqui, o nome da nossa disciplina, não é? A gente tem a disciplina denominada por ciência política, aí vem um ezinho, né? Então, a ciência política, ela ficou para nós no primeiro bimestre de uma forma bem expressa, mas não significa que a gente não vai tratar de uma outra situação aqui. Porque uma outra situação do segundo bimestre, a gente já comentava também na ciência política, está tudo integrado. Então, nós temos ciência política e, aí agora vem o que teremos no segundo bimestre, cidadania e direitos sociais no Brasil. Pessoal, olha só, então, para a gente poder aqui começar o nosso segundo bimestre, bora tentar compreender aí a situação da cidadania. Um outro ponto sobre cidadania, a gente comentou. A própria questão ali, que a Daiane fez uma pergunta, a gente comentou uma outra coisa agora aqui sobre Rousseau e uma evolução histórica na percepção de direitos humanos e cidadania auxilia a gente, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui agora, de uma certa forma, o que a gente vai ter pela frente neste nosso bimestre, que se inicia agora. Vai ter uma outra coisa de conteúdo de hoje já também, mas, de uma certa forma, um panorama sobre o que vem pela frente, tá certo? A questão de cidadania, não é? Falamos já muito sobre e falaremos bem mais agora. A cidadania, para a gente poder compreendê-la como hoje ela se coloca, a gente precisa realmente compreender a evolução histórica da cidadania. Pensem comigo, desde as cidades-estado, lá da Grécia Antiga, dos pensadores, como comentamos ali, sobre Platão, sobre Aristóteles, nós caminhamos um pouco ali, fomos também para a Roma Antiga, falamos sobre Cícero, e aí, inclusive, buscar compreender ali a figura das pessoas em Roma Antiga, né? Demos um salto no tempo, fomos ali para a época já bem próxima à Revolução Francesa, de pensamentos e estudiosos da ciência política àquela época, para a gente poder compreender como que as pessoas se portavam, não é? E a partir da semana que vem, o que eu vou fazer com vocês está um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar. Cada aula, a partir da semana que vem, vai tratar de um momento histórico. Semana que vem, falaremos sobre a Revolução Francesa e sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Daqui 2 semanas, tá? Vou até olhar aqui no calendário. Então, olha, semana que vem, dia 14, nós temos aí essa situação colocada por meio de Revolução Francesa e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para poder compreender cidadania, tá? Depois, no dia 21, nós teremos ali como essência a compreensão do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948, tá? Promulgada ali no âmbito da Organização das Nações Unidas, que o Brasil, inclusive, é membro, tá certo? Traz sobre direitos e cidadania. Daqui 3 semanas, no dia 28, falaremos sobre cidadania e Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que é a nossa atual Constituição Federal, tá?
Depois disso, nós vamos ter aí 2 aulas voltadas à questão dos direitos sociais no Brasil. Depois, trabalharemos uma temática voltada para a situação de questões étnico-raciais. Depois é revisão. Meu Deus. Aí você fala assim, caramba, você está chegando na revisão para A2, ó. Já cheguei lá, né? E aí depois tem A2. Gustavo, vamos com calma, não é? Estamos aqui no dia 7 de outubro, vamos com muita calma, vamos com calma. Então vamos lá. Hoje, noções gerais sobre cidadania. Tá? Então verificaram aí a questão da evolução histórica, não é? O que é e o que vem, e de onde a palavra cidadania brota, né? Vem de civitas, vem de cidade, vem da situação realmente do ser humano ali nesse ambiente criado, né? Ali para poder, enfim, ter os contatos, ter as relações e ter a vivência. Então, quando a gente fala sobre cidadania, é muito forte essa questão do pertencimento, do vínculo do indivíduo a uma comunidade, como até está colocado para vocês aí no terceiro tópico, não é? Olha, o pertencimento de um indivíduo a uma comunidade que está articulada. E aí, como a gente já trabalhou bastante essa situação dessa comunidade politicamente articulada, falamos sobre o Estado, tá? E aí trazemos direitos e obrigações. Quando a gente fala sobre direitos e obrigações, a gente já está puxando direito. Direito realmente é o quê? É um conjunto de normas que vai o quê? Vai trazer para a gente aí toda essa disciplina dos contatos, do que eu tenho que fazer e do que me é dado por direito. Então, a gente vai compreender isso no âmbito da cidadania, tá? Só que a gente tem uma situação sobre cidadania. A cidadania, ela pode ter 2 categorias no primeiro momento. A gente pode falar de uma cidadania que é formal e a gente pode falar de uma cidadania que é substantiva. E aí eu já vou dizer para vocês qual delas vai o quê? Vai realmente trazer para a gente ali uma carga que a gente vai buscar trabalhar bem. Já até adianto que é a substantiva. Mas olha só, a cidadania formal. A cidadania formal, pessoal, é uma situação muito voltada ao direito internacional público. Não é uma situação para a gente poder verificar aqui. Mas só a título de curiosidade, direito internacional público é uma disciplina, inclusive, que quem estuda direito tem. Essa disciplina ela é estudada em um semestre, tá? Para a gente poder buscar tentar compreender das interações entre os estados, tá? Conexões entre eles via tratados e o vínculo deles também com organizações internacionais. E com isso, a gente também busca tentar entender a figura das pessoas no meio de todo esse giro. E aí a nacionalidade é um ponto bacana e interessante para a gente poder verificar o quê? Que um cidadão e uma cidadã do mundo está ali o quê? Resguardado, está vinculado, está protegido dentro de um país, dentro de um estado. E essas pessoas, elas podem ser natas, ou seja, pessoas que realmente têm um vínculo político-jurídico com aquele estado. É o cidadão, é a cidadã daquele estado. Eles são o quê? São tidos por natos. Tá? Então, exemplo, nós, nascidos na República Federativa do Brasil, nós somos o quê? Nós somos brasileiros, nós somos brasileiras. Nós adotamos, pessoal, vou até colocar aqui no chat, não estava no script não, mas eu me lembrei dessa situação. Isso aqui é só complementar, tá bom? Isso aqui não... Peraí, deixa eu só colocar aqui. Isso aqui não vai estar para a gente, para avaliação, não. Nós temos no Brasil o segmento de uma doutrina chamada ius solis, direito à nacionalidade vinculada ao solo. Nasceu no Brasil, em tese, temos algumas exceções, tá bom? Nasceu no Brasil, é brasileirinho, é brasileirinha. Mas nós temos outros estados que não trabalham com ius solis, eles trabalham com ius sanguinis. O que significa isso? É uma situação voltada a direito por meio de sangue, não é? Família, ascendentes. Então, dependendo do quê? Do local onde você nasce, se você não tem ascendentes daquela nacionalidade, você não terá aquela nacionalidade. Exemplo, Itália. Itália adota ius sanguinis. Então, para ser um italiano, para ser uma italiana, precisa-se do quê? De ascendentes italianos. Não tem como, por exemplo, um casal de brasileiros, que são brasileiros natos, estão passando férias, por exemplo, na Itália, tá? A criança nasce e nenhum deles tem vínculo com italianos, tá? Essa criança ela não vai ser italiana, tá? Por quê? Porque não tem ascendentes italianos. Mas o nosso caso nasceu em território brasileiro, porque o Brasil é vinculado aí os solis,
brasileirinhos, brasileirinhas. Então, assim, isso é uma situação que a gente estuda mais lá no direito internacional público. Para nós, aqui, é uma situação realmente da gente compreender o quê? A questão da cidadania tida por substantiva, que está muito vinculada a direitos tidos por civis, por políticos e por sociais. Então, a gente o quê? A gente vai falar muito sobre uma situação de direitos civis, políticos e sociais. Então, vejam que a gente está caminhando realmente para o quê? Para a cidadania e direitos sociais. Olha o nome da disciplina agora, né? A segunda parte. É bem isso daqui. Cleidiane é interessantíssimo, tá? Aqui, a título de curiosidade. Nota de rodapé. Isso aqui é complemento, porque como Cleidiane colocou, eu me lembrei da situação. Gustavo, mas você disse, né, que nasceu no Brasil e é brasileiro. Brasileiro que nasceu lá fora. Por exemplo, na Itália, que lá precisa ter ascendente italiano. Não nasceu em território brasileiro, procure um consulado. Procure um consulado, registre um brasileirinho, brasileirinha, que ele será brasileirinho, brasileirinha. Temos essa possibilidade. Isso entrou para a gente, pessoal, em 2007. Tá? Vocês vão perguntar assim, aí até 2007. Aí até 2007 não podia. Eles eram apátridas. Vejam só. Existia até, inclusive, um movimento. Joguem no Google aí agora, vocês vão encontrar. Tá? Procurem aí quem puder procurar. Título de curiosidade. Procurem aí. Movimento dos apatridazinhas. Os brasileirinhos, brasileirinhas que nasciam em países que não conseguiam encaixar. Mas não tem mais isso. Tá? De 2007 para cá, já está até na Constituição Federal esse texto, dizendo o seguinte, olha, aí foi colocado lá em 2007, olha, nasceu no exterior, procura um consulado, que está tudo resolvido, tá? Mas o nosso foco aqui agora vem a ser a cidadania substantiva, e eu deixei o nome de um camarada aí, ó, Thomas Humphrey Marshall, tá bom? O T.H. Marshall, ou doravante agora chamado Marshall, para poder facilitar a gente, tá? E nós temos uma situação chamada tipologia de Marshall. O que é isso, Gustavo? Tipologia é o quê? É uma questão de um modelo criado, uma situação de um tipo ideal que alguém desenvolve e diz que é interessante seguir dessa forma. E a tipologia que Marshall colocou para a gente, e quem foi Marshall? Né? Coloquei para vocês agora, tá? Nascimento 1893, a falecimento 1981, tá? Então, séculos 19 e 20. Ele foi um sociólogo britânico, falamos dele há pouco, não é? Ele teve aí uma obra muito divulgada e realmente é o que trouxe aí toda essa importância, essa carga forte que a gente estuda, essa tipologia de Marshall, que foi cidadania e classe social. E aí o que ele buscou dizer? Ele falou o seguinte, olha, bora falar de direitos civis, bora falar de direitos políticos, bora falar de direitos sociais. Nós tivemos, de uma certa forma, uma percepção e início de uma consolidação de direitos tidos por civis no século XVIII. Pensem só, Revolução Francesa e por aí vai. A gente vai até falar sobre ela na semana que vem. Direitos políticos, século XIX, e direitos sociais no século XX. E aí eu trouxe cada uma delas para vocês aqui agora, ó, tá? Cidadania civil, depois cidadania política e cidadania social, tá? Cidadania civil, como ele colocou ali dos direitos civis, até coloquei já, vamos do último tópico para cima, né? Aqui estão elencados alguns direitos vinculados a essa questão da cidadania, ou seja, cidadania realmente é o vínculo de uma pessoa ao Estado ao qual ela faz parte, né? Então, nesse Estado, nesse vínculo, olha só, ela tem liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento e de se expressar, tá? Inclusive, numa situação de liberdade de pensamento, de crença, a quem interessar possa, e caso queiram verificar de nossos direitos tidos por civis e políticos num primeiro momento, verifiquem Constituição Federal, artigo 5º, já comentei sobre ele com vocês, ele possui mais de 70 tópicos, estão lá os nossos direitos tidos por civis, num primeiro momento, direitos de liberdade, tá? E temos mais, olha só, propriedade, celebração de contratos e direito à justiça, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, já poder verificar, atualmente, Constituição Federal, artigo 5º, vai trazer esse rol de direitos para a gente. São mais de 70 tópicos, chamados incisos, estão lá em algarismos romanos, não é? E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que esses direitos, ó, eu vou para o segundo tópico, tá? Ali do meio. Igualdade perante a lei. O
que significa isso? Em tese, a coisa toda começou a acontecer realmente ali no final do século XVIII, tá? A Revolução Francesa. Mas pensem comigo, não vou dizer para vocês que é igualdade igual a gente tem hoje. A coisa começou a ser percebida lá, tá? Semana que vem vai ficar mais explicado para vocês, porque é conteúdo de semana que vem. E vem essa expressãozinha em cima, Estado de Direito. Eu falei com vocês já uma vez, vou repetir o que é Estado de Direito. Significa que em um Estado de Direito, tanto Estado quanto pessoas, cidadãos e cidadãs, cumprem as regras. As regras não foram feitas só para cidadãos e cidadãs, e o Estado está lá, ó, faz o que eu quiser aqui. Faz o que eu quiser. Né? Eu tenho poder, eu sou soberano, eu sou absoluto, eu vou fazer o que eu quero. Não. Em um Estado de direito, tá certo? Tanto o próprio Estado quanto as pessoas, elas obrigatoriamente seguem as regras, mas elas também têm direitos. Então, eu posso dizer para vocês que temos direitos e obrigações em um Estado de direito, tá? A quem interessar possa também, olha só, vou lá de novo na Constituição Federal. Se vocês quiserem verificar uma situação na Constituição Federal, o artigo 1º, ele vai dizer que o Brasil ele se constitui em um Estado democrático de direito. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a gente tem uma democracia instaurada, implantada aqui no Brasil. Daqui 1, 2, 3 semanas, a nossa aula é sobre cidadania e Constituição Federal de 88. Eu vou falar mais sobre isso lá, tá bom? E aí a gente consegue compreender que realmente, tanto para nós, cidadãos e cidadãs, né, temos direitos e deveres, mas o Estado também tem as suas obrigações, ele tem que cuidar da gente, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, bora seguir, tá quase terminando, gente. Eu aqui vou trazer mais agora a cidadania política e a cidadania social e a gente fecha, tá? Então, cidadania política, tá? A cidadania política, uma situação que eu quero colocar aqui para vocês sobre ela, é a seguinte. A gente tem uma situação aqui de que começamos a entender ali no século XIX, tá? Uma questão de melhoria no que tange a voto para as pessoas. Até coloquei ali, ó, uma expansão meio que limitada para voto. Por quê? Porque não era todo mundo que podia votar, tá? Então, olha só, cidadania está muito vinculada a direito político e questões políticas, que é você votar e poder ser votado. É realmente o sentido estrito, fechado de cidadania, tá bom? Qual que é o sentido aberto, que eu sempre comento com vocês? Né? É a situação da gente verificar que os indivíduos eles estão em determinado estado e esse estado ele cuida, tutela em relação a essas pessoas, não é? Onde a gente começou a verificar que realmente começou a melhorar para as pessoas, não é? Até coloquei para vocês, nós temos uma situação de direito ao voto para as mulheres, olha só, tá no Reino Unido em 1918. E aqui eu enfatizo bastante para vocês o Reino Unido, por quê? Porque o Reino Unido, ele realmente é referência no que diz respeito à questão da Revolução Industrial. Toda uma questão de direitos dos trabalhadores, dos sindicatos, direitos sociais voltados à questão do trabalho, tá? Estão muito conectados e conquistas foram ali alcançadas realmente por meio da Revolução Industrial. Nós temos uma situação de que, no que tange ao voto, não é, as mulheres ali do Reino Unido conseguiram o direito à voto em 1918, e no Brasil até deixei para vocês aí um dado que foi a partir do ano de 1932. Até então as mulheres elas não tinham direito ao voto, tá? É uma situação triste. Eu me lembro até que tem uma questão que já vai estar para vocês para a semana que vem, tá? Já na rota da semana que vem. Na rota da semana que vem, falaremos sobre a questão da Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a do homem e do cidadão, do homem, não mulher, tá? E tem todo um desenvolver histórico para a gente poder realmente conseguir compreender das conquistas das mulheres no que tange aos seus direitos. Tá? E isso vai estar para vocês na semana que vem. Eu sempre digo o que eu vou dizer agora, né? A gente precisou de um tratado, a gente precisou de um conjunto de normas do plano internacional para poder dizer que as pessoas são iguais. Enfim, né? Humanidade, tá? E nós temos aqui agora, para poder fechar essa trilogia, se assim puder dizer, a cidadania social.
Pessoal, a cidadania social, olha o segundo ponto. Esse segundo ponto, ops, passou, não era para ser agora não. O segundo ponto, vocês já estudaram bastante, né, a questão do estado do bem-estar social, né, até aqui em comentários anteriores de vocês no próprio chat, na disciplina de sociologia, no direito a gente trabalha muito também essa questão do estado do bem-estar social, tá? O estado provisão, o welfare state, que significa o seguinte, olha, o Estado, então, esse ente fictício, ele busca cuidar das pessoas, ele cuida das pessoas no que tange aos seus direitos sociais, ele cuida no que tange a questão de saúde, de educação e toda a situação social, não é? E aí, o que a gente busca é o quê? Mitigar desigualdades geradas pela economia de mercado. Isso é um ponto, inclusive, que Marshall traz, tá certo? Então ele fala assim, olha, a gente não vai abolir mercado, o mercado ele está aí, mas a gente busca o quê? Diminuir desigualdade gerada, e nisso entra a questão dos direitos sociais, tá? E aí eu coloquei também um pensamento de Marshall, que diz o seguinte, olha só, desde um mínimo de bem-estar e segurança, até o direito de compartilhar plenamente a herança social e viver a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões vigentes na sociedade, tá? E assim, o que eu acredito que seja importante agora aqui é a gente compreender que vai ter uma evolução na percepção, olha a palavra de novo, desses direitos, porque hoje o que nós compreendemos sobre os direitos sociais e os seus destinatários não era o que acontecia, então, até, vamos colocar, a Revolução Francesa, que é um marco que eu acredito que a gente consegue trabalhar bem aqui para poder compreender a nossa atualidade no mundo ocidental. Nisso, a gente fecha essa tipologia de Marshall, né, dos direitos tidos por civis, direitos tidos por políticos e direitos sociais, e eu acredito que estão faltando aqui agora 3 telas para a gente fechar realmente. Eu só quero falar um pouquinho do que vem pela frente para vocês. Na verdade, eu já falei, mas só para poder dizer o que vem pela frente nas próximas semanas, tá bom? Porque meu tempo aqui eu vi que está estourando, estou quase chegando nos 60 minutos. Porque eu dividi como se fosse uma trilogia. Então, semana que vem, a gente tem Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, Revolução Francesa, e compreender realmente aí dos direitos dos homens e dos cidadãos e as mulheres. Fica aí um spoiler, não é? Tem esse questionamento e eu falarei a respeito disso. Semana que vem a gente tem mais informações a respeito, mulheres, tá? Mulheres e homens aqui. Depois que a gente falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito importante, Daiane, inclusive, vocês vão verificar que eu trago na semana que vem 2 tratados que são próximos a nós, tá bom? Um é de 1979, e outro é de 1996. Eles são muito importantes para poder a gente compreender sobre essa questão da eliminação de violência contra a mulher, tá certo? E de realmente da percepção do direito de todas as pessoas no planeta Terra, porque eu acho inconcebível essa história de dizer, né, que o ser humano tem essa percepção, por favor, né? Mas aí a gente dá um pequeno salto no tempo na semana que vem para poder enfatizar esses 2 tratados que são importantíssimos. Eles estarão para vocês na semana que vem, tá? Depois, pessoal, que a gente falar sobre a Revolução Francesa, 1789, a gente caminha um pouquinho no tempo e a gente vai lá para a ONU, tá certo? A Organização das Nações Unidas é a nossa maior organização internacional. Ela tem 193 Estados-membros atualmente, mas em 1945 ela começou com 50, tá certo? Quando ela foi constituída, falarei um pouco sobre isso daqui 2 semanas. E realmente o que vai ser forte para a gente é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. É um documento que traz um rol de 30 direitos, 30 realmente princípios que auxiliam a gente a compreender a cidadania, tá certo? Então, assim, falar de Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, falar depois da ONU, em 1945 para 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, compreensão de a cidadania e também dos direitos das pessoas, focando nos direitos sociais. Depois disso, pessoal, a gente vai para a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, 40 anos após ali a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, em 1948. Nós temos em 1988 a nossa atual Constituição sendo promulgada, tá certo?
e aí eu trago mais informações sobre ela, junto com a questão de cidadania. Sempre, pessoal, tendo como foco nessa trilogia a cidadania, ok? E com isso, termino com vocês, tá certo? Era o que tínhamos para hoje, tá bom? Eu acredito, 20 e 20 foram aí realmente 60 minutinhos, coisa boa, tá? Mas realmente o foco hoje é para a gente poder falar um pouquinho aí, né, também do conteúdo que vem pela frente. Depois da Constituição Federal, como eu disse para vocês, a gente busca enfatizar bastante os direitos sociais no Brasil, nas 3 aulas que vão estar ali para frente, sendo que na última a gente foca muito na questão étnico-racial, que é realmente importantíssimo, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Ok? Então, deixo meu grande abraço para vocês, tá certo? Quem quiser já deixar o nosso recinto virtual, fique à vontade. Terminamos por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu escutei algum barulhinho de pedido. Se não, um grande abraço, daí nós vamos junto. Contem comigo, porque estaremos aí, eu aqui e o professor Danilo, seguindo com vocês aí na tutoria, tá? Vamos que vamos. Semana que vem tem Revolução Francesa, Direitos do Homem e do Cidadão. Vou parando aqui a gravação em 3, 2, 1. Gerenciar a gravação. Parar a gravação. Gravação vai estar para vocês já amanhã, tá?